Com a palavra, a excelentíssima senhora ministra Maria Tereza. Bom dia a todos. Estamos muito felizes com a realização deste evento e com a possibilidade, como já foi dito aqui, de discutirmos este assunto de uma forma multidisciplinar e vamos dar início à nossa programação com a conferência de abertura pelo professor e ministro Carlos Aires Brito. Um breve relato sobre o currículo do ministro Carlos Brito, que é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ministro, mas uma vez presidente, sempre presidente, foi presidente do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e possui diversas publicações de obras jurídicas e livros de poesia. Então, após essa breve apresentação, passo a palavra ao nosso querido poeta, ministro Carlos Aires Brito. Bom dia a todos. Bom dia, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que preside esta mesa e que me apresenta, assim, de modo muito carinhoso, caloroso até, aumentando a minha emoção de estar aqui, emoção, orgulho, honra, abrindo este necessário encontro, congresso, seminário, sob o patrocínio da Infam, que é uma escola nacional superior de previsão explícita, né, expressa, e não apenas implícita, da Constituição Federal. Uma escola que, por expresso desígnio constitucional, funciona junto, palavra da Constituição, junto ao Superior Tribunal de Justiça. Também por um modo muito carinhoso, respeitoso, cumprimento os ministros da Casa aqui presentes, em especial Rogério Schietti, amigo muito querido, paradigma, né, de vocação jurídica, assim no plano profissional, como no plano acadêmico, propriamente dito. É um cientista e lidador jurídico muito conhecido, tanto quanto a ministra Maria Tereza de Assis. São referências para todos nós, os lidadores jurídicos. Este encontro nosso, ele se explica a partir do título, né? Porque se dispõe a falar sobre esse tema candente, não é? Recorrente. Eu vou usar a linguagem da Constituição, dos entorpecentes e drogas afins, né? Por fidedignidade ao texto, por fidelidade ao texto constitucional. E a partir de uma perspectiva, diz o título, interdisciplinar. Porque, de fato, o tema é transversal, né? Ontologicamente, nuançado, de perspectivas científicas, vamos dizer, políticas, judiciárias, as perspectivas do Ministério Público, da Polícia Investigativa, também da Polícia Judiciária, da perspectiva do sistema penitenciário brasileiro. E por isso que se faz de centrado, né, ponto de estudos multicientíficos, né? A psicologia, a antropologia, as ciências médicas em geral,
as ciências políticas, também assim no plural, não é? A ciência jurídica, todos esses saberes têm no tema dos entorpecentes e drogas afins um permanente foco de atenção, da mais centrada, da mais focada, né? Atenção. É um tema multidisciplinar, por definição, e recorrente a mais não poder. É da mais, não é, candente e enxuta atualidade. Eu estava aqui ao lado do Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e ele me dizia que há em torno de 33%, não é, dos presidiários brasileiros, já estou falando num plano praticamente de condenação, envolvidos na criminalidade vou te chamar também assim genericamente, do tráfico e do uso de entorpecentes e drogas afins. Isso significa uma população carcerária em torno de 200 mil pessoas. Eu também li recentemente 2 notáveis entrevistas, 2 depoimentos da maior seriedade, da maior atualidade, por parte do ministro Schietti e do ministro Luiz Roberto Barroso. Também, ultimamente, ou li artigos, ou colhi depoimentos de outros cientistas do direito e, em especial, do direito penal. Falo de José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça e ministro-chefe da AGU, e do também ministro da Justiça, embora por pouco tempo, Procurador-Geral da Justiça do Estado da Bahia, Wellington Lima e Silva. Também assim, um artigo de muito boa lavra recente do conhecido editorialista da Folha de São Paulo e articulista Hélio Schwartzman. Todos eles, não é, nos concitando a uma reflexão mais detida sobre esse tema plurilateral, atualíssimo, volto a dizer, que tem tudo a ver com a qualidade de vida do povo brasileiro, civilizadamente considerado, humanisticamente considerado, democraticamente considerado, que são as perspectivas que interessam, que mais interessam. Todos eles, não é, nos concitando a projetar sobre o tema, certamente a partir da Constituição, porque o tema é matricialmente constitucional, um novo olhar, um olhar mais agudo, penetrante, científico, na linha do que disse certa feita Martin Luther King. Não me interessam as suas leis, quero saber dos seus juízes, vale dizer, dos seus intérpretes. 28 anos depois de promulgada essa Constituição, é interessante como esse novo olhar, sobretudo um olhar coletivo, né, que é o olhar dos tribunais, por definição. Eu sempre dizia lá no Supremo, são 11 pares de olhos, né, focados sobre textos jurídico-positivos a partir da Constituição. São 11 experiências, 11 responsabilidades, 11 vocações, né, com a possibilidade maior de desatar, de desentranhar do direito positivo, volto a dizer, a partir da Constituição, novas virtualidades, angulações, propriedades normativas. Eu não preciso ir muito longe, né? 28 anos depois de promulgada a Constituição, mais exatamente 27, o Supremo Tribunal Federal reinterpretou o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição e, numa decisão
rigorosamente técnica, científica, fez talvez a mais importante das reformas políticas dos últimos 30 anos neste nosso Brasil, nesta nossa terra Brasilis, que um dia foi terra de Santa Cruz. A proibição de financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Aliás, eu tive a honra de, uns 4 meses, 5 meses antes da decisão do Supremo, escrever na mesma linha, interpretativa, afinal, vitoriosa. Num artigo que fiz publicar no Estadão, com o título de Poder Econômico, : da excelência à insolência. Da excelência como explorador de riquezas, não é? Como protagonista central da ordem econômica, combinando capital, trabalho, tecnologia, conhecimentos, os chamados natureza, os fatores da produção. O empresário é insuperável, o poder econômico ocupa o seu devido lugar num sistema capitalista, econômico, que na verdade não é singelamente capitalista. O nosso capitalismo é, à luz do artigo 170 da Constituição, sobretudo, um capitalismo social. E o fato é que o desafio de todos nós, operadores e teóricos do direito, é essa renovação do olhar sobre velhos textos. Parece que os textos têm vida, têm personalidade, são mesmo dinâmicos, né? Suscitam novas interpretações, como que projetando em nós uma influência gradativa, discursiva, né? Processual. E é o que me parece o desafio corrente dos dias presentes no que toca ao tema centralmente constitucional, matricialmente, volto a dizer, constitucional, dos entorpecentes e das drogas afins. Para dar conta da relevância objetiva, inata, intrínseca, por definição, por si mesma, então, do tema, veio a lei, que se faz objeto deste nosso encontro. É a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. É a lei do tudo e mais alguma coisa. Porque, de fato, é uma lei com 75 artigos, eu quero crer, 75. E que, recamada, cheia de princípios, de objetivos, de diretrizes e de regras minudentes também, detalhistas, especiosas, com a pretensão de seguir, não é, na linha de preocupação central, relevante, que já se lê na Constituição. É uma lei bem intencionada, a meu juízo, a partir da sua ementa, que vou ler. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. É uma lei tão material quanto processual, não é? Tão consagradora ou veiculadora de normas genéricas a ponto de constituir o que talvez os penalistas chamassem de norma penal em branco, há aquelas propriamente regulamentares, tal a minudência com que descreve, com que
com que veicula suas hipóteses de incidência e suas consequências. É um material de pesquisa, né, farto, instigante, sobre tema, volto a dizer, de relevância acima de qualquer discussão, objetivamente relevante. Bastando lembrar, né, que hoje um dos grandes dramas da vida institucional brasileira é o sistema penitenciário, que tem, torno a dizer, um terço dos respectivos encarcerados, penitenciados, né, um componente de alta preocupação. Esses temas, professora e ministra Maria Tereza de Assis Moura, esses temas são chamados de hard cases, né? Casos difíceis, porque, no limite, eles resvalam para o domínio do que doutrina e jurisprudência alemãs, também doutrina e jurisprudência norte-americanas, chamam de, os portugueses também falam assim, doutrinária e jurisprudencialmente, são temas consubstanciadores do que hoje se designa por desacordo moral razoável, dúvida moral razoável, temas que antagonizam filosoficamente, religiosamente, politicamente, juridicamente, temas que antagonizam a população. Esses segmentos, notadamente. Temas difíceis, como, por exemplo, células-tronco embrionárias, interrupção de gravidez de feto anencéfalo, redução da maioridade penal. Aliás, eu já escrevi sobre isso com o título de A Marcha Ré Proibida. Temas como antecipação do cumprimento da pena a partir do exaurimento das instâncias ordinárias condenatórias, naturalmente. Tema como homoafetividade, são temas, e agora, descriminalização das drogas no limite, dos entorpecentes e drogas afins, no limite, descriminalização, liberou geral, numa linguagem bem coloquial, mas com todo respeito. São temas que terminam por definir o perfil, né, filosófico, político, religioso de todo um povo. O político-filosófico, um povo é mais progressista, menos progressista, mais conservador, mais liberal, a partir do seu posicionamento majoritário sobre esses temas, hard cases, candentes, né? São temas que levam o Poder Judiciário àquele impasse de ora obedecer a Vitor Hugo, ora obedecer a Eduardo Culturi. Eduardo Culturi dizia assim, ministro Reinaldo, meus cumprimentos, ministro Sebastião também, meus cumprimentos. Bem, Eduardo Culturi dizia: o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Olhem, é uma frase oracular, né, de perene atualidade, repassada de sapiência. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele, suscitando em todos nós uma postura de autocontenção, de cuidados especiais, para a gente não precipitar o acontecimento das coisas de modo leviano. De outra parte, vem Vitor Hugo, mais velho até, porque é do século XIX, Eduardo Culturi é do século XX, Eduardo Culturi, uruguaio, e Vitor Hugo, francês. Aí vem Vitor Hugo e diz para a gente:
Nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. É o contrário, né, do Eduardo Couturi. Nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. Eu me lembro que quando estava relatando o tema da homoafetividade, a um determinado momento, e eu também não sei porquê, mas eu proferi, me veio essa frase: senhores ministros, é preciso enterrar ideias mortas. Ou seja, certas ideias já estão mortas, porém insepultas, porque nós estocamos nas prateleiras do nosso obscurantismo latas e latas de formol. Eu estou falando metaforicamente, é claro. Mas, às vezes, certas metáforas são de revestimento linguístico, literário, filosófico, até poético, mas o conteúdo é rigorosamente jurídico. Como, por exemplo, em matéria de defesa ambiental, a gente dizer assim: as matas virgens são as que mais procriam. O conteúdo é rigorosamente jurídico. Ou a gente dizer: a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Claro que é um trocadilho, o direito não trabalha com trocadilhos, mas o conteúdo é rigorosamente jurídico. Daí a decisão do Supremo, né, em prol da liberdade em plenitude, liberdade de expressão, na DPF 130, depois na ADIM do humor, marcha da maconha, não é? O último voto da ministra, magnífico voto da ministra Carmen Lúcia sobre biografias, liberação das obras biográficas. Eu me lembro que também escrevi sobre isso no sentido da liberação. E escrevi, acho que no Globo mesmo, dizendo mais ou menos assim: a Praça Castro Alves é do povo. Uma música de Caetano Veloso, né? A Praça Castro Alves é do povo. E os donos desses versos, não? E o dono dos versos, não é do povo também? Então, quem quiser pode escrever, sim, sobre ele, respondendo pelos excessos eventualmente cometidos. Mas não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso, não é? Nesse plano da liberdade de expressão lato sensu, quem quer que seja pode dizer o que quer que seja, com o seguinte acréscimo em face da decisão sobre marcha da maconha. Eu fui relator de um processo e o ministro Celso de Mello do outro, convergentemente, quanto aos nossos pontos de vista. Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja, na companhia de quem quer que seja e onde quer que seja. É evidente que respondendo pelos excessos cometidos, notadamente se constitutivos de injúria, de difamação, de calúnia. Então veio o Supremo e disse: olha, esse parágrafo 4º, esse parágrafo 9º do artigo 14, tem a seguinte redação: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cassação. Aí vem os bens jurídicos a proteger, a fim de proteger a probidade administrativa, conciliação entre poder e pudor, a moralidade para o exercício do mandato, não é? Mandato considerada a vida pregressa do candidato. Candidato é cândido, é puro, é limpo eticamente, tanto quanto candidatura é candura, é limpeza, é pureza ética. Uma coisa é apresentar a si mesmo, Pontes de Miranda. Outra coisa é representar toda uma coletividade, eleitoralmente, eletivamente. Considerada a vida pregressa do candidato. Vida pregressa é vida passada, não é vida futura, não é sequer vida presente,
é preciso saber se o candidato tem um passivo eleitoral, melhor dizendo, penal, ou em face da lei. Eu chamo lei de probidade administrativa, eu não gosto de chamar de lei de improbidade, não é? O desvalor como referência. Eu também prefiro dizer lei antidrogas, ou lei anti, não é, entorpecentes e drogas afins. Eu não gosto do desvalor como referência, não é? Eu prefiro dizer com mea culto, não é? A mentira tem pernas, a verdade tem pernas compridas. Eu não gosto de a mentira tem pernas curtas, porque eu desvalor como referência. Eu não gosto de dizer o crime não compensa. Eu prefiro dizer a desonestidade, a honestidade, a decência. Né? A decência compensa. Né? O valor como referência e não o desvalor. Quando nós estávamos para aprovar a lei da ficha limpa, eu mesmo tinha o cuidado de dar, eu era presidente do TSE, de conversar com jornalistas, dizendo, olha, não chame lei da ficha suja, não, porque só chamava ficha suja. Os fichas sujas. Eu digo, peraí, minha gente, né? A semântica é importante. Né? Ficha limpa é o valor como referência. Nós temos no Brasil certos cacuetes, assim, certos vícios linguísticos, como, por exemplo, a gente vulgariza o que devia ser usado excepcionalmente. Só um exemplozinho, a palavra matar. Matar o tempo, matar a saudade, matar a fome. E, às vezes, a pessoa diz, vou matar quem está me matando. A fome. Quer dizer, que deformações linguísticas. Isso, a palavra manda mensagem. A palavra é um start, é um norte, é um caminho, é uma luz. O sangue da vida também flui pelas veias das palavras. As palavras têm personalidade, são entes, seres, né? Compõem a nossa humanidade. Graças às palavras, nós nos diferenciamos ou diferenciamos dos outros primatas. Né? Sem as palavras, sem essa linguagem típica dos humanos, e as palavras típicas dos humanos, nós continuaríamos correndo de quatro pelas savanas, pelos descampados, pelos matagais, e pulando de galho em galho das árvores. Né? Então, é preciso atentar para as palavras. Há um mantra terrível na área jurídica, um mantra muito ruim, que diz assim que a interpretação literal é a pior de todas. Não é bem assim. Às vezes, a literalidade dá conta do recado. Por exemplo, candidato. Um candidato que desfila pela passarela quase inteira do Código Penal, ou da Lei de Improbidade Administrativa, é um atentado, né, à Constituição. Né? Partido significa parte, parcela, fração de opinião pública no campo político ideológico. É essa parcela que deve financiar os partidos e não o poder público. Os candidatos, os dirigentes partidários, os filiados partidários, os simpatizantes partidários, esses que devem suprir os partidos políticos dos correspondentes recursos. Né? Bem, e vem dois outros bens jurídicos. A normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico e o abuso do exercício de função. Olha, abuso do exercício de função, cargo ou emprego, na administração direta ou indireta. Mas não abuso do poder econômico. A Constituição diz influência. Não precisa abusar. Basta participar. A participação em si do poder econômico em processo eleitoral já é abusiva. Desequilibra o jogo. Instaura ou tende a instaurar uma parceria espúria, deletéria, aberrante e teratológica entre o poder político e o poder econômico. Conspurca o processo eleitoral, deslegitima a ideia de democracia a partir do voto popular majoritário. Não é um novo par de olhos? Bem, por que eu estou dizendo isso, me alongando até, quiçá, demasiadamente? Porque eu estava dizendo, esses temas difíceis, divisores de água, que antagonizam toda uma população e segmentos profissionais inteiros e científicos
interrupção de gravidez de feto anencéfalo, por exemplo. Eu me lembro que comecei meu voto dizendo: senhores ministros, se nós homens engravidássemos, esse tema não estaria sendo objeto de discussão. A autorização para a interrupção voluntária de gravidez de feto anencéfalo, a autorização já existiria desde sempre. Não é porque é uma gravidez prometida ao túmulo. A mulher carrega no seu ventre, no seu útero, algo que jamais será alguém. No máximo, uma crisálida que jamais chegará ao estado de borboleta. Não alçará voo. É preparar de modo cruel, machista, patriarcal, a gestante para o mais doloroso dos estádios ou estágios, que é se preparar psicologicamente para ver o seu bebê, digamos assim, involucrado numa mortalha. Então, a palavra anencefalia já diz tudo. Ali há um organismo, porém carente de encéfalo, de sistema nervoso central, definidor do ser humano. Bem, eu vou para o artigo 5º da Constituição. Antes de ir para o artigo 5º, que fala sobre 43, eu acho, deixa eu ver aqui. 43. Antes de ler esse dispositivo, eu quero dizer que quando Rogério Schietti, ministro, a ministra Maria Tereza e outros mentores aqui, outros líderes intelectuais aqui do STJ e da escola, quando eles colocaram o tema numa perspectiva multidisciplinar, eles foram realistas, cientistas e humildes. Porque o direito precisa abrir, sim, suas janelas para o mundo circundante, a fim de colher outros saberes para aqueles temas que não têm no direito mesmo, autopoieticamente considerado como sistema hermético, não tem o direito uma resposta da própria técnica jurídica. O direito se vale de palavras e expressões coloquiais. Daí o significado do amicus curiae, né? ou das audiências públicas. São posturas até de humildade, não é, dos operadores jurídicos e teóricos do direito, para colher outros saberes científicos. Quando eu relatei olha, eu não quero fazer autolisonja não, viu? Eu estou fazendo registros, eu estou citando processos meus pela facilidade que eu tenho de me lembrar e de lidar com eles. Quando caiu para mim a ação versante, não é, sobre, foi um ADIM, ou ADI, sobre células tronco embrionárias, eu estudei a matéria com meus juízes auxiliares, os meus assessores, e cheguei à seguinte irrealística conclusão: nós não entendemos do início da vida. Nós, da área jurídica, não temos condições de fazer uma distinção precisa entre fertilização in vitro e fertilização in vida, ou em vida. Não temos condições. Nós não sabemos nada sobre o início da vida, até porque sobre o início da vida a Constituição é de um silêncio de morte. Olha, esse trocadilho é de conteúdo jurídico, embora o revestimento linguístico tenha um certo tônus, uma certa feição literária. Não é? Sobre o início da vida, a Constituição é de um silêncio de morte. Então vamos convocar uma audiência pública, e foi a primeira audiência pública ali da história do Supremo, para que geneticistas e embriologistas, notadamente, venham nos ensinar. E ali eu pude fazer também um trocadilho a partir da coleta de conceitos, de opiniões, dos 29 cientistas que atenderam a convocação, 27 dos quais subiram à tribuna do Supremo Tribunal Federal para fazer sustentações orais.
Que coisa bonita, não é? Leigos em direito subindo pela primeira vez na história à tribuna do Supremo para fazer suas sustentações orais. E ali eu aprendi que o embrião produzido em laboratório, numa placa de Petri, né, e depois confinado num vidrinho, ali à espera de quem o requeste para o fenômeno da nidação ou da introjeção dele no endométrio, no colo do útero. Olha como eu estou falando dessas coisas assim, como se fosse da área médica. Isso eu aprendi com eles, os geneticistas e embriologistas. Ali eu aprendi que a fertilização in vitro é uma fertilização humana fora do intercurso sexual, fora do corpo feminino, extracorpórea, não é? A fertilização. E aprendi também num trocadilho que eu pude colocar, que embrião de pessoa humana é uma coisa, e pessoa humana embrionária é outra coisa. Só a pessoa humana embrionária, nessa entidade mágica introduzida ali, de nome útero, que só as mulheres têm. Né? Por isso que na parede do útero fica para sempre o retrato do feto. Porque essa sentimentalidade feminina, que faz as mães se dotarem de um sexto sentido, de um terceiro olho, de uma premonição, né? Tudo se explica por essa diferença entre embrião de pessoa humana, ali confinado num freezer, e pessoa humana embrionária. Porque as metamorfoses que dão no humano só ocorrem no corpo feminino. O embrião não é autoconstitutivo vitalmente. A constitutividade vital lhe é emprestada pelo útero. É o útero que processa as metamorfoses que dão no humano. Então, esse mantra é terrível, é ruim, de que a interpretação literal, só faltam dizer, né, que é a mais... Olha, eu ia dizer uma coisa, mas não posso dizer mais, por causa é como a prova testemunhal, né? Porque hoje já não é politicamente correto. Mas é como se fosse uma postura leiga interpretar literalmente os textos. E não é verdade isso. Muitas vezes a literalidade dá conta por completo. Agora, se não der, aí a interpretação é reciclada pelo método suplementar, método lógico, método teleológico, método sistêmico, o contextual e até o método histórico, se necessário. Mas não se pode interpretar se não lendo. Paulo de Barros Carvalho chega a dizer que o chamado método literal, mais do que um método, é um pressuposto de interpretação. Você tem que ler, mas ler focadamente, atentamente. Eu digo para os meus alunos, assim, é preciso ler o texto, reler, reler, reler. Não precisa ser na mesma hora, não precisa ser no mesmo ambiente. Pode ser depois, pode ser num cinema, pode ser uma releitura mental, mas ficar ali grudado, né? Atracar o olho interpretativo no ancoradouro do texto. Há golpes de releituras, até que a consciência da gente diz, eureka, não é que o texto baixou a guarda, deu o serviço, né, e se entregou por completo. Às vezes, metaforicamente, eu uso de uma linguagem aparentemente, digamos assim, erótica, aparentemente, digo logo, não ser mal interpretado, mas com propósitos didáticos, eu digo, olha, a norma é feminina. O discurso normativo se veicula por dispositivos, né? Que nós sabemos, a estrutura discursiva do direito positivo se nos dá sob a forma de artigos, parágrafos, incisos, alíneas, números arábicos, né?
Cada um deles é um dispositivo. Dispositivo não é norma, é veículo de norma. O norma inteira, o fragmento de norma, ou pluralidade de norma, é a relação entre, ainda metaforicamente, entre a ostra e a pérola. Né? A norma é a pérola, o dispositivo é a ostra. E com o estilete da nossa interpretação, a gente vai atrás da ostra, porque sabe que ali está alojada a pérola. Mas a textura da pérola, a cor da pérola, o tamanho da pérola, muitas vezes tudo isso é percebido a partir de releituras atentas. Aí brincando, mas numa brincadeira séria, eu digo, olha, a norma é feminina. E gosta muito da dança dos 7 véus. É a cada releitura que a gente vai afastando cada véu da norma, até chegar à inteireza da sua nudez. A gente se dá por inteiro a norma e a norma se dá por inteiro a gente. Como diria Vinícius de Moraes, como disse, a vida só se dá para quem se deu. A vida é como a norma, só se dá por inteiro a quem por inteiro se dá a ela. O que pressupõe leitura focada, atenta, penetrante, não é? Responsável e, por vezes, até reverente, agradecida. É muito prazeroso interpretar o direito. É recompensador, é a nossa vocação. Direito não é só meio de vida, é também razão de viver. Até porque direito está umbilicalmente, funcionalmente, operativamente, de forma indissociável. Direito está ligado à justiça. Jus, o substantivo jus, é sinônimo de direito e é sinônimo de justiça. Fazer jus a, ter direito a. Miguel Reale dizia assim, o direito vale porque a justiça vale. Seu conterrâneo, ministro. O direito vale porque a justiça vale. Abre-se a Constituição e há 6 valores aqui listados, enumerados, vocalizados, por ele, preâmbulo da Constituição. Né? Liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, e vem o ponto de arremate. O continente de que tudo mais é conteúdo, justiça. A palavra justiça é sinônima de poder judiciário. Olha, lei não é sinônimo de poder legislativo, mas justiça é sinônimo de poder judiciário. O hino nacional fala bem do Brasil em tudo, né? Os campos, as várzeas, o céu, as estrelas, etc, etc. Mas qual é o ponto de arremate da mensagem? Patriótica, cívica. Mas se ergues da justiça, a clava forte, não é verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. A justiça está no poder judiciário, lógico, mas está no legislativo. Comissão de Constituição e Justiça do Senado, da Câmara. Nos estados, o Ministério Público é dividido em cargos cujos nomes são promotor de justiça, procurador de justiça. Impressionante, não é, como a palavra justiça permeia todo o nosso imaginário axiológico e é a maior de todas as virtudes. Os gregos diziam assim, as 4 virtudes humanas mais importantes são a bondade, a verdade, a beleza e a justiça. Então, o direito é uma razão de viver, não é só ganha-pão, não é só meio de vida, mas é razão de viver em função do seu compromisso com a justiça em sentido objetivo material. O artigo 193 da Constituição diz que toda a ordem econômica, toda a ordem social, 193, toda a ordem social tem por fim a justiça social, que é uma modalidade de justiça material. A mais importante de todas, a justiça social. Djavan dizia, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, naquela música de nome Esquinas. E Santo Agostinho, talvez o precursor do constitucionalismo social, disse, sem o mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus.
O artigo 170 da Constituição diz que o fim de toda a ordem econômica é geminadamente o bem-estar e a justiça social. Olha como todo o nosso universo jurídico é permeado da ideia de justiça, a reclamar de todos nós o acionamento desse lado direito do cérebro, desse hemisfério, não por acaso chamado pelos físicos quânticos e pelos neurocientistas, como lado feminino. É o lado da sensibilidade, da intuição, da imaginação, da premonição, da abertura, não é, para o novo, da coragem. O lado direito do cérebro é chamado de feminino porque é o lado do sentimento. Sentimento como sinônimo de coração. Coração como estrutura neural e não como simplesmente músculo cardíaco. E as mulheres usam muito esse lado direito porque é preciso muita coragem para usar o coração. A palavra coragem em português vem de cor, coração, e do sufixo age, o agir do coração, é coragem. Porque você sai da zona de conforto intelectual, cognitivo, quando usa o coração. Em francês é courage, uma palavra também composta, vem de cœur, coração, e o sufixo age, o agir do coração. É por isso que um coração rodado vale muito mais do que 0 quilômetro. Muito mais. Bem, vou terminar. A lei considerará crimes inafiançáveis, artigo 5º, inciso 43, insuscetíveis de graça ou anistia. Olha que juízo de valor a Constituição, sem esperar pela lei, emite. Né? A lei considerará, está requestando a lei, o adjutório da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, cláusulas, portanto, inibidoras da prática, do que vem em seguida, a prática de tortura. E vem o que nos interessa, o tráfico, não o uso, não o porte. Olha que coisa interessante. Eu só enxerguei isso ontem à noite. E comentei com minha filha Nara, que está aqui. Eu digo, olha, peraí. Olha que coisa. Como é que eu já li isso 1000 vezes? E só agora enxerguei. O tráfico ilícito. O tráfico não falou de uso, não falou de porte. De entorpecentes e drogas. Não falou de drogas, em primeiro lugar. Falou de entorpecentes. O que entorpece, né? O que atua principalmente sobre o sistema nervoso central para perturbá-lo, seja por euforia, seja por embriaguez, não é? Passividade, dormência. O entorpecente como elemento perturbador do tirocínio, da consciência, da capacidade de autodeterminação do ser humano, da autonomia de vontade. O que entorpece é um estupefaciente, que tanto pode ter a forma, em certas pessoas, de estimulante, quanto de narcótico. Não é? Como é que vai ignorar, não é, a semântica, a literalidade do texto? Esse mantra é horroroso, volto a dizer. É viciante da interpretação, de que é interpretação literal. Bem, eu vou dizer com 1000 perdões, porque vale o esforço didático, não é? É a prostituta das interpretações. Eu sei que politicamente não está mais correto dizer isso, e eu mesmo estou apenas homenageando a didática, não é? Aí vem drogas. Drogas vem em segundo lugar. Não qualquer droga. Nós sabemos que as drogas se dividem em sintéticas e naturais. Remédio é droga. Droga é o que excita. Por exemplo,
Cafeína é droga. Tabaco é droga. Álcool é droga. Diz a Constituição, e drogas afins. O que é o afim? Nós sabemos que afim, o a separado do fim, significa para. É uma conjunção prepositiva. Com o propósito de, com a intenção de, com o desejo de. Mas afim, a palavra só colada, não é? É similar, é assemelhada. Daí parentesco por afinidade. Não está na hora de interpretar assim a Constituição? Em prol de quem essa interpretação? Literal, que me parece correta, técnica, científica. Em prol de distinções fundamentais. Entre, por exemplo, a droga natural e a droga sintética. A sintética é muito mais grave. Entre tráfico e uso. Entre traficante e usuário. E aí a gente vai para a lei, repõe o olhar interpretativo na lei e começa a reinterpretar a lei. E dizer, espera aí, essa lei comporta reinterpretação à luz da Constituição, não necessariamente debaixo da técnica interpretativa chamada de interpretação conforme. Não para enxergar polissemias, plurissignificatividades na lei, um sentido contra a Constituição e outro a favor. Não necessariamente isso. Onde se lê droga aqui, lê-se entorpecente. Por extensão, drogas afins. Será que a Constituição repetiu esse discurso? Foi intencional? Eu vou para o texto, para o texto originário da Constituição. Já agora, fora do artigo 5º. Porque no artigo 5º a Constituição versa muito temas de direito penal. Olha, eu consegui também, não é auto-lisonja, é registro, é apenas anotação, alguns leading cases no Supremo em matéria penal. Por exemplo, progressão de regime penitenciário independente da natureza do crime. Eu fiz um, o ministro Gilmar fez outro, convergentemente, embora com fundamentos não exatamente iguais. Outro leading case, esse é meu também, é conciliação entre prisão em flagrante e liberdade provisória. Sempre que eu conseguia, individualização da pena, que deve perpassar todos os momentos do direito, o momento legislativo, o momento judiciário, o momento da execução propriamente da pena, o princípio da individualização perpassa tudo. Eu sempre dei um banho de imersão na Constituição. Eu pego um tema de direito penal, de direito civil e mergulho na Constituição. Depois desse banho, o tema sai outro. Não é interessante? É o tema, meu ministro. 5 minutos. Bem, se for possível. Vai ser possível. Aí eu vou para a própria Constituição. Houve uma emenda, acho que 81, e já modificou esse texto. E diz assim: no ato das disposições constitucionais gerais. Essa Constituição, ela tem duas características que terminam por nos favorecer. Ela é densamente, copiosamente, não é, ricamente principiológica ou principial, como diria Canotilho. E é materialmente expandida. Não há matéria praticamente importante de outra disciplina jurídica, matéria que não esteja aqui, regrada ainda aqui sinteticamente. Eu costumo comparar essa Constituição a um determinado posto de combustível que tem resposta para tudo, não é? Numa linguagem de baiano, né, com todo respeito pelos baianos, claro, é que os baianos são mais informais. Eu diria, de parto de onça à atracação de navio, a resposta está aqui na Constituição. E aqui diz: 243. As glebas de qualquer região do país,
onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. O trópico é o vizinho, é o próximo, é o contíguo, vizinho do encéfalo, mais exatamente do sistema nervoso central, provocando perturbações nesse sistema. O psicotrópico é isso. As plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas, não confiscadas, viu? Expropriadas. E especificamente destinadas ao assentamento de colonos para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, etc., etc. Mas o parágrafo único diz: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de tráfico ilícito, a mesma linguagem lá do 43, número 5, de entorpecentes e drogas afins. Olha a Constituição sentando praça da distinção entre os institutos jurídicos. Aí vem, será confiscado. Confisco, mais do que expropriação. E reverterá em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados. Olha que coisa. O problema do viciado é um problema de saúde. Está aqui na Constituição reconhecidamente. Muito mais do que de segurança pública. Doutor Beltrame, meus cumprimentos. Muito mais. Olha aqui o vínculo entre o usuário, o viciado e a questão da saúde pública. Está aqui na Constituição, esse vínculo direto. Bem, aí vem controle, preparo, etc. E a separação entre traficante e viciado. Então, não é possível, a partir dessa releitura da Constituição, também reinterpretar atualizadamente, numa perspectiva de ajustamento ontológico, teleológico, né, sistêmico, a lei com a Constituição. Então, eu termino, né, dizendo que os debates que se desenvolverão, que transcorrerão a partir de hoje, eles signifiquem o óbvio, né? Que debater, dialogar, discutir é um valor em si mesmo. Amplia as fronteiras mentais da gente, abre os poros do nosso que é o quociente emocional que abre os poros do quociente intelectual e não o contrário. O feto sente, mas não pensa. O pensamento como produtor de ideias e foco, matriz das reflexões, das equações, dos conceitos, das noções articuladas, o pensamento é um fenômeno pós-parto, vem depois. O sentimento é intrauterino. O sentimento tem mais histórias para contar do que o pensamento. E o ponto de partida dos equacionamentos jurídicos, sobretudo quando dramas humanos estão envolvidos, o ponto de partida tem que ser o que é, o quociente emocional. O QI vem para dar o arremate, para fazer a viagem de volta e convencer os outros. Não é? Então, que esse debate sirva para questionamento de muitos pontos aqui encartados na lei, e notadamente quanto à ressignificação do instituto do encarceramento. E levar em conta também a Constituição, que quando fala de penas, começa com o encarceramento como a pena mais grave, a privação da liberdade física ou corporal ou espacial, mas a Constituição avança, né, outros mecanismos de atuação do direito, de efetividade do direito, de operacionalização jurídica. Perda de bens, sem prejuízo de outras figurantes de lei, né, diz a Constituição. Perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. O ministro Schietti fala de suspensão de atividades, proibição de frequentar certos locais, discotecas, por exemplo, escolas de adolescentes, né? Sem necessariamente o recurso
a essa pena violentíssima da privação da liberdade, que implica privação da liberdade, separação do convívio familiar, não é? Afastamento das atividades profissionais, não é? Segregação do meio social genérico, não é? Estigmatização também social do condenado, encarcerado, prejuízo acentuadíssimo, salientíssimo para a sua imagem igualmente social. Então, que esse encontro sirva para aguçar em todos nós o espírito crítico, porque somente ele leva à emancipação mental que é própria de pessoas adultas. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente o ministro Carlos Brito. Como eu disse, nós ouviríamos um poeta. E o nosso poeta, a quem eu sempre gosto muito de ouvir, abordou um tema tido por ele como hard case, um tema que antagoniza a população de uma forma poética. E a mensagem passada pelo ministro Brito de que é necessário dialogar, é necessário discutir e debater como um valor em si mesmo, e de que nós devemos aguçar o nosso espírito crítico, é uma mensagem que permeia este seminário, que existe para isto, para que nós possamos debater, discutir e aguçar o nosso sentimento crítico a respeito da lei e das possibilidades postas na Constituição, que é a mensagem passada pelo nosso palestrante, a quem agradeço muito, e vamos passar em seguida, não é, para o próximo tema de debate. Muito obrigado, ministro Brito. Muito obrigado mesmo.